Alô, amigos, muito boa tarde aí a você de casa. Estamos começando mais um Repercutindo aqui pela sua TV Jornal, sempre abordando os temas de interesse da nossa coletividade e que foram destaques ao longo da semana nos nossos telejornais. Cumprimentar aqui os amigos que vão fazer o programa comigo mais uma vez. Fernando Rodolfo, muito boa tarde. Estou feliz, né? Mais um sábado hoje aqui com o nosso convidado e vamos debater, né, os assuntos que são destaque aqui hoje com a Aline Souza também, com o nosso querido Cabo Magrini, né? Aproveitar e mandar um abraço para o Marivaldo Aboiador, que é o Cabo Magrini agora é empresário de artista. Né? Bom, começou assim só para descontrair. Vamos falar de coisa séria. Vamos lá. Aline Souza, muito boa tarde. Boa tarde, Fernando, que está tão inspirado hoje, você, nosso convidado, Magrini. Feliz de estar aqui, porque desde as férias que eu não tinha tido oportunidade mais por causa das demandas, mas hoje estou aqui muito feliz em estar com vocês mais uma tarde. Muito bem. Cumprimentar o nosso Valdeci Filho, especialista em gestão pública, está aqui com a gente, voltando ao programa também, depois de um longo período. Não desapareça tanto assim não, viu? Com certeza eu vou estar mais presente. Boa tarde a você, Dilson, aos demais. Com satisfação que mais uma vez estou aqui participando com o programa e com vocês. Muito bem. Meu amigo Paulo Magrini, muito boa tarde. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Dilson, Rodolfo, Aline, nosso convidado Valdeci, e ao telespectador que está sempre ligado aqui na TV Jornal com o nosso Repercutindo. Muito bem. Vamos começar aqui. A notícia da semana foi exatamente a Câmara de Vereadores. A votação que tivemos na tarde, melhor dizendo, da última quinta-feira, né, dos projetos que foram enviados ao Executivo Municipal. 12 projetos foram encaminhados pelo Executivo à Câmara de Vereadores e desses 12, 6 terminaram sendo reprovados na Câmara Municipal, se constituindo aí numa grande derrota que o governo municipal sofre no seu primeiro ano de governo. Eu não me recordo há um bom tempo que não se tinha assim, uma quantidade tão enorme de projetos reprovados pela Câmara Municipal do Executivo no primeiro ano de governo. E o que chamou a atenção foi o projeto que pedia autorização para contrair um empréstimo de 83 milhões de reais. Esse foi o mais polêmico, o mais discutido na Câmara de Vereadores. E na quinta-feira levaram a votação e por 13-10, 13 vereadores disseram sim aos projetos e 10 disseram não, numa grande derrota que o município sofreu. O que me chama a atenção é que durante a semana a gente pôde debater com as partes envolvidas. Ouvimos vereador de oposição na Rádio Jornal, aqui mesmo também na TV Jornal, ouvimos vereador de situação, ouvimos o próprio governo municipal falando da explanação, dando sua explanação a respeito dos projetos, mas o que eu entendi é que os próprios vereadores não entenderam bem as explicações do governo do município e o resultado foi essa reprovação. Você esperava uma reprovação assim, com 10 votos contrários, Magrini? Não, eu confesso a você que acompanhando desde a divulgação desse quantitativo de representação, inclusive projetos interessantes, na sua grande maioria, projetos muito bons, mas que precisariam de um tempo para serem aprofundados, se bem que essa dinâmica não é a dinâmica comum de se mandar para as câmaras do Brasil afora assuntos interessantes, projetos até polêmicos principalmente, para que sejam esmiuçados, debatidos, esclarecidos, que esta seria e deveria ser a premissa nas relações dos poderes executivos deste país e do legislativo. E quanto a esperar, não, até por uma questão lógica, o governo municipal sempre teve e tem, enquanto bancada, uma grande maioria esmagadora do ponto de vista com lastro suficiente para aprovar seus projetos, sejam eles quais foram, do ponto de vista de suas importâncias. Então, neste ponto que você nos coloca para discutir, de aguardar, de esperar, de forma nenhuma, não esperava, até porque na minha cabeça, analisando, por ter esse lastro de maioria, esperava aprovação, até porque são tantos projetos importantes que foram colocados juntos
para uma votação nesse limite que a questão do trâmite legislativo permite até aquele limite, no caso. Acho que né? faltou mais uma vez a comunicação mesmo, né, da Comunicação. prefeitura, que foi muito falha nesse aspecto. Quando você percebe que vereadores que até então a gente acreditava que iriam votar a favor, verdade. votam contra, e a gente percebe isso de maneira muito clara. Sim, vai fazer um empréstimo, vai investir em quê? Porque era o Esse grande foi o grande questionamento. E está correto. A gente não pode aprovar um projeto, colocar o nosso nome lá, confirmando um projeto, se a gente não tem segurança. Nada mais justo do que a gente dizer não àquilo que a gente não conhece, né? E dá para assim entender, eu vou chamar os 12 projetos de um pacote. Não dá para a gente entender que no final de um exercício financeiro se mande para uma Câmara de Vereadores 12 projetos. Mandaram um pacote com 12 projetos, é importante que se verifique isso. Eu não sei se a prefeita está trazendo a experiência de legisladora estadual, que é natural, é de costume o governador, no final do exercício, mandar um bocado de projeto e serem aprovados, mas a Câmara de Vereadores, de maneira muito prudente, muito zelosa, atenciosa aos projetos, entendeu que não era diferente, entendeu que é diferente do que acontecia lá na Assembleia Legislativa. Então, se a gente imaginar desses projetos, 3 projetos muito polêmicos, um projeto do PENAT, que fala que aí é da eficiência tributária, importante para Caruaru, não tenho dúvida, mas nós temos que saber qual o banco que está financiando e qual a carência desse projeto. Nós temos um outro projeto que é o parcelamento previdenciário. Há de se perguntar o período do parcelamento se deve a exercícios anteriores ou é do exercício já que a gente está. Veja que a gente só não tem um projeto polêmico de empréstimo, mais 2, e se carrega com esse outro projeto de 83 milhões de reais para a infraestrutura. Há de se perguntar qual o contrato que está sendo firmado com a instituição financeira para que o município possa honrar. Há de se perguntar em quantas parcelas, quais são as carências. E uma cidade como Caruaru é razoável um projeto desse, mas nós temos que ter prudência numa situação. Será que esse projeto ele não vai comprometer políticas sociais, ele não vai comprometer educação, ele não vai comprometer saúde, inclusão social? Qual a finalidade social desse projeto para investimento para a cidade de Caruaru? Há de se perguntar, é muito polêmico. Agora, tem um paralelo nessa observação de um projeto como esse, deste pacote, desses 12, eram 13, foi retirado 11, salvo engano. Ficaram 12. Ficaram 12. Mas tem um paralelo, inclusive questionei durante o Repercutindo com você, Edilson Oliveira, essa semana, até no no outro dia da polêmica toda, até porque essa é a notícia, até então, que evidencia essa derrota desses projetos para o Executivo. Mas o paralelo que faço é o seguinte, esse mesmo zelo observado pelo Valdeci, é interessante que não se vê esse zelo em legislaturas passadas, até porque é uma questão de costume. Talvez o zelo em que você questionar todos esses pontos é importante. Porém, no que se diz respeito ao objeto de repetir essa questão desse costume, essa tradição de receber esses projetos, ou que são importantes ou questionáveis, por exemplo. E a questão do BRT, por exemplo, numa dessa legislatura, por exemplo, muita gente votou, salvo o engano, na época, e era um projeto arrojadíssimo, bilionário, se tornaria em milhões e milhões em termos de comprometimento, e a velocidade, eu fico aqui relembrando se tiver esse mesmo zelo, se houve esse mesmo zelo. Mas aí eu vou intervir. Eu vou chegar onde ele quer, e eu diria o seguinte, Magrini, que o que prevaleceu nessa discussão de agora, no meu entender, foi a famosa birra política, a picuinha política. Os vereadores não estão sendo atendidos da maneira que querem ser atendidos. E daí, como que se fossem dar um tapa no governo municipal, rejeitaram por isso. Eu queria saber se os vereadores estivessem falando a mesma língua que o governo municipal diz que existe essa afinidade, que está clara que não existe, se eles teriam coragem de derrotar esses projetos que foram apresentados. Eu queria fazer um adendo aqui nessa discussão. Né? Primeiro, eu acho que
os projetos que estavam sendo analisados pela Câmara, né, eram de 83 milhões, né, um empréstimo, o que mais? Os que foram reprovados. Tinha um outro de mais 15 milhões também, que era um menor. Para que era esse aí? Eu não me recordo agora, mas tinha um também de 15 milhões, tinha um outro de criação de escolas de tempo integral. Das escolas de tempo integral. Que Foi é reprovado importante, também. né? O PEMAT. Foi né? rejeitado também esse da escola, né? Ah. Então eu acho que a derrota, quem sofreu não foi a prefeita. Acho que quem sofreu a derrota foi o povo, que vai ficar sem essa escola, que vai ficar sem os investimentos que seriam feitos com esses 83 milhões de reais. E aqui eu estou fazendo uma análise sem entrar no mérito da eficiência da gestão municipal no diálogo com a Câmara. Né? Se falou aqui em zelo da Câmara, acho que houve aí uma postura de prudência de alguns vereadores, quando eles vão para a imprensa e dizem que votaram contra porque não tiveram tempo para analisar. Também. Né? Qual seria o tempo necessário na cabeça dos vereadores para analisar esse projeto? Né? E se eles fossem aliados da prefeita, se essa questão de tempo seria colocada aqui? O que houve, no meu entendimento, foi uma grande articulação política, porque se você analisar, muitos dos vereadores que estão lá hoje na Câmara Municipal não foram eleitos na coligação de Raquel Lira. Né? Muitos aderiram ao governo, mas foram eleitos no grupo de Tony Gel, foram eleitos no grupo de Zé Queiroz, e na hora de votar projetos importantes como esse, eles consultam os caciques. E obviamente que Tony Gel, Zé Queiroz e qualquer outro que seja oposição à prefeita não vai querer que projetos sejam aprovados, porque isso iria injetar dinheiro. Você está querendo colocar que houve a ingerência dos outros grupos? Na minha cabeça houve. Houve? Na minha cabeça houve. Houve. É óbvio, ali é uma casa política. Ali é uma casa onde se discute as questões politicamente. E os vereadores fazem parte de grupos. E aqui tem caciques políticos. Eu não- como Quando Tony Gel e eles Zé Queiroz. votam? Eu não quero... Ora, você vai me dizer que o Marcelo Gomes, por exemplo, que é filho de Jorge Gomes, que foi candidato apoiado por Zé Queiroz, ele não consultou o pai? E não teve uma opinião aí de Zé Queiroz? Pode até dizer que não, mas na minha cabeça houve. Eu creio que os vereadores que já são abertamente de oposição, no caso esse que você citou e outros que que nós temos conhecimento, que foram eleitos na oposição, eles poderiam ter um comportamento diferente, sim, até desde que o projeto fosse interessante, se julgasse interessante. Essas conveniências, essas articulações, elas sempre existirão nas esferas da questão da política. E eu vou sair deste campo, desta afirmativa e analisar com vocês, de que eu prefiro crer que as questões continuam sendo naturalmente, que é uma casa política, seria redundância dizer o contrário, dizer que o que para falta ou a sugestão é de que haja uma ampliação, uma questão de uma proximidade maior no trato das questões do Executivo com o Legislativo, na questão de trâmite, não do trâmite legal, mas essa questão, já que o que mais se comenta nos bastidores é de que há um distanciamento enorme, não é? Falta essa questão de proximidade. Então eu acho que tudo é um ato político. Para as próximas votações, para o próximo ano legislativo, uma receita que pode ser de sucesso, essa questão do uso da proximidade, de falar a linguagem mais próxima, talvez. Isso aí tem-se um primeiro-ministro que a gente chama de secretário de governo, que faz esse papel das relações institucionais entre os poderes, mas todo legislador, da cidade menor ou maior, ele sempre teve na cultura a proximidade com o chefe do Executivo. Tem vereador lá que já anda dizendo que vai ser candidato a deputado. Esse vereador vai votar a favor de um projeto da prefeita que vai colocar dinheiro na mão da prefeita. Fernando, eu fico até rindo. Vai colocar dinheiro na mão da prefeita para ela fazer obras e lá na frente pedir voto para os candidatos dela? Não vai. O problema é a proximidade do ano eletivo. Não vai. Então, observação. Eu fico até rindo com o sonho desse povo em querer ser deputado estadual. Viu? Uma observação aqui, Fernando, uma observação. Primeiro eu vou investigar, eu e Valdeci, se é preciso um projeto de lei para se ter escola de tempo integral.
Primeiro eu vou, porque está na Constituição Federal, artigo 212, que o município tem a obrigação de investir. Mas eu vou investigar se há necessidade de uma legislação municipal para se ter uma escola de tempo integral. E aí eu concordo com você, se esse projeto que dependa disso não foi votado, que a população sofra. Mas, por outro lado, nós temos que imaginar que o empréstimo quem paga é a população. Exatamente. Entenda que empréstimo com dinheiro público, quem paga é quem é o cidadão comum. E muitas vezes o empréstimo ele é um sacrifício para quem está precisando de saúde e educação, inclusive na própria educação. Depois há de se perguntar, onde estão os pensantes no planejamento econômico e financeiro do município de Caruaru, que não guardaram reserva para investimento? Nós estamos falando de um município com a receita de 5 milhões por mês, 50 milhões por mês, que é 600 milhões ano, que passamos de R$500 bilhão e que tem que se ter uma projeção. O artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal traz para essa discussão que o gestor tem que fazer essas provisões. E eu vou responder em um outro programa, no futuro, a questão fiscal de Caruaru, se nós tínhamos ou não capacidade financeira para adquirir esse empréstimo. Primeiro. E segundo, é o que eu disse no começo de nossa fala. É preciso que se tenha um contrato com a empresa, a instituição financeira que você vai tomar um empréstimo, para que possamos discutir. E se acarrece aí, se acrescenta a essa discussão, mais 2 de financiamento, de previdência própria e do PEMAT. Então é importante que se traga essa discussão, o que é que a população desses 12 projetos, a partir de 2018, vai sair perdendo, mas também o que é que a população saiu ganhando por não ter sido aprovado projetos de financiamento. Quando Fernando fala da questão da votação de não votei porque eu tenho aliados aqui fora que comprometeria, enfim, eu não quero acreditar que um vereador ele tem essa capacidade, né? Porque a gente teve outras votações em que houve uma negativa ou uma aceitação e que eles foram muito criticados pela própria população quando a gente mostra, né, que, olha, teve um projeto assim assado, mas eu não li o projeto, eu não sabia, eu não conhecia. E esses vereadores, eles sabem muito bem disso, eles foram muito criticados. Então, nada mais justo hoje, talvez, de dizer eu não vou votar porque eu não conheço o projeto. Talvez seja uma desculpa, né? Tem aqui uma parte do projeto que diz o seguinte, anexo único. Daí o levantamento das questões feitas pelos vereadores. Anexo único. Programa de investimento nas áreas de agricultura, pecuária, abastecimento e infraestrutura e logística no município de Caruaru. Aí diz, agricultura, pecuária e abastecimento, área, né? Investimentos, construção e aparelhamento de uma central de abastecimento no município de Caruaru. Não está explicado. Área de infraestrutura e logística, construção e requalificação de vias e drenagem urbana no município de Caruaru. Determina o que é que vai ser feito, como vai ser feito, onde vai ser feito. Muito embora a prefeitura explique, diz que tem, que está tudo explicado, mas pelo que a gente vê aqui, não está tão explicado assim. Dilson, e o orçamento do município, ele trata de dotação orçamentária e de fonte de recursos. Já para isso, né? O empréstimo tomado para o investimento pretendido no projeto, ele tem que mostrar que a fonte de recurso seria o empréstimo. Então não pode ser um empréstimo tão somente guarda-chuva. Tomamos um empréstimo de 83 milhões e 200, se não me falha a memória, e aí a gente começa a fazer um investimento. Não dá para brincar de tomar dinheiro emprestado e fazer investimento. Eu fico com você, quando a gente percebe que a Câmara tem amadurecido, as câmaras de vereadores têm amadurecido. E a população está cobrando. Talvez também tenha sido a população de olho dizendo, olha, eu estou aqui, vendo você, em quem eu votei, se vai cumprir ou não. E eu acho que a gente, enquanto imprensa, tem um papel importante nisso, né? Programas como esse que levam para a população... Eu não queria ser tão poético, me perdoa, mas eu não sou poético não nessa linha, eu creio ainda que as pessoas tenham esse bom senso. Eu acho que essa maturidade toda, essa maturidade, eu desejo, nós desejamos aqui que o legislativo neste país, a própria cobrança da sociedade, hoje nós temos aliados, eu compreendo quando se cita, nós temos aliados de redes sociais, nós temos tudo, mas ainda a questão neste país é muito séria, a questão das articulações políticas, pouco se importa muitas vezes, é só você olhar a chamada discussão, que eu não vou entrar porque é outro assunto, mas assim, a
A questão das reformas que esse país precisa, por exemplo, veja que a grande preocupação é com 2018, para não entrar a polêmica de uma reforma, por exemplo, da Previdência, que se discute, que é pouco discutida, segundo os que são contrários e os que estão defendendo. Então, ainda, com o rolo compressor, ainda quem tem a maioria deseja que esta maioria seja imposta e muitas vezes não quer ouvir, não quer que se discuta. Essa é uma mudança de paradigma. Quando você tem um pacote de 12, 13 e que 6 são derrotados, então é uma mudança de que é preciso discutir mais, aí você abre uma vertente dessa questão. Qualquer pessoa que de bom senso que vai colocar projetos para serem aprovados pela Câmara de Vereadores, ele vai pensar que ele já tem a maioria, que ele poderia ganhar. Ninguém vai jogar um projeto lá no sentido de dizer, rapaz, eu vou tentar, né? Eu vou ver como é que vai ser a reação. Aquilo teve uma articulação, se conversou, se mostrou, se viu a possibilidade de que esses projetos fossem aprovados. O que é natural do processo político democrático. Disse na Rádio Jornal, a minha Magrini, natural semana, que isso aconteça. Que teria enviado todas as informações à Caixa Econômica Federal. Talvez esqueceu de enviar as mesmas informações para a Câmara de Vereadores e o resultado foi isso aí. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida de que esse projeto será aprovado no ano que vem. Será aprovado, não acabou. Não pode ser apresentado mais esse ano, que já acabou, mas ano que vem, eu acho que até o Carnaval, ela manda de novo e vai conseguir aprovar, não tenho a menor dúvida disso. Vamos para o intervalo. Resta saber o poder de pagamento do município. A gente viu essa semana, em Valdeci. Seriam parcelas de 1 milhão e alguma coisa. A gente viu essa semana que um estudo do Tribunal de Contas do Estado mostrou que Caruaru arrecadou menos do que esperava, mais de 100 milhões a menos do que o que se esperava arrecadar esse ano. E aí o empréstimo seria com 2 anos de carência, para daqui a 2 anos começar a pagar, comprometendo talvez as gestões futuras do município de Caruaru. Porque ninguém sabe daqui a 2 anos como é que está a finança do município, se está melhor, se está pior, nessa balança, nessa gangorra que a gente vive aí, de crise e mais crise. O momento é de se perceber qual a capacidade que o município tem de receita própria. Exatamente. As transferências constitucionais vinculadas à educação, saúde e à manutenção de uma folha de pagamento não pode ser fruto de comprometimento de nenhum empréstimo. A capacidade de investimento do município. E é de se perguntar, se não pode agora, a gente faz o sacrifício de mais 6 meses. A lei de responsabilidade fiscal, inclusive, traz relatórios quadrimestrais. Vamos avaliar abril de 2018, agosto de 2018, os 2 quadrimestres, e então discutir. Agora, eu também entendo que é preciso que esse projeto não chegue de última hora para ser votado no final do exercício, e que alguém do governo sente com os vereadores, e como você bem coloca, as dificuldades que tem vereador de entender e votar um projeto, mas que as assessorias sentem e vislumbre, passe uma lupa naquilo que vai ser votado. E é possível, eu não estou dizendo que Caruaru não mereça, nunca disse, empréstimo e investimento. Agora é importante que a gente tenha a responsabilidade do financiamento do empréstimo. O ideal mesmo nisso tudo, Dilson e colegas aqui, seria discutir esses projetos com a população, na audiência pública. Também. Chamar o povo para discutir, a sociedade através das suas representações, OAB, associações, CDL, enfim, chamar todo mundo para discutir e apresentar, olha, o projeto é esse, então, porque aí você ouve a sociedade, você vai mostrar, você vai pontuar onde serão feitos esses investimentos, foi o que eu defendi aqui, né, na televisão e na rádio também. Agora, dentro desse prazo de 15 dias que se deu, ficou inviável se fazer isso. E mesmo que não se ouvisse, já que o ouvir é algo permanente, se pressupõe que deveria ser. E nem sempre se faz. E não se faz, ou nem sempre se faz, mas que pelo menos na especificidade, essas especificidades de projetos fossem colocadas para o Legislativo. Olhou, vai ser o logradouro tal, a avenida tal, por exemplo. Deixar as coisas claras, né? Exatamente. Por aí. Vou fazer o seguinte, vamos para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o Repercutindo de hoje aqui na sua TV Jornal. E nós estamos de volta com o Repercutindo de hoje aqui pela sua TV Jornal, programa sempre abordando os assuntos de interesse da nossa coletividade, e a semana realmente teve muita coisa polêmica. Fernando Rudolfo, diga lá você agora. Em Belo Jardim, o presidente da Câmara, né, o Gilvandro, teve uma notícia ruim essa semana,
A Justiça Eleitoral entendeu que ele usou e abusou do poder político e econômico, e aí cassou o diploma de vereador e decretou a nulidade dos votos que ele obteve na disputa para o Parlamento Municipal em Belo Jardim. Vai recorrer, mas já é uma situação delicada. Belo Jardim está com a gota, né? Teve um prefeito que ganhou e não levou. Agora imagine se ele tivesse ganhado agora, o Gilvan, que foi candidato. Foi candidato também. A prefeito. Se tivesse chegou inclusive a assumir a prefeitura naquele período em que ele era o presidente da Câmara, que teve que ter outra eleição lá no município. Assumiu. E muda toda a questão em se confirmando, porque ele vai recorrer naturalmente, né? Mas em se confirmando, você tem uma mudança total dentro da questão da matemática porque você anula os votos dele e aí vai mudar o coeficiente, isso pode ter uma dança das cadeiras lá. Exatamente. Pode cair mais gente. Alguém que perdeu a eleição, de repente é chamado para assumir, quem ganhou, que está lá, pode sair. E a polêmica, como fica a mesa diretora da Câmara. Diretora também Ele ganha como presidente, o vice assume agora, mas ele tendo o mandato cassado e cassado, e os votos nulos, como é que fica essa nova? Vai ter uma nova eleição ou não vai? Não é? Então tudo isso muda numa trajetória e, mais uma vez, isso se deve-se à compra de voto. Até porque ainda tem mais um ano da gestão dele à frente da Câmara, né? São isso, até 2018. Até 2018. Até dezembro de 2018. Até dezembro de 2018. O mandato dele 2017, 2018. E aí esperar o que é que o TRE vai decidir sobre a matéria, né? E ainda cabe a ele recorrer para o Superior Tribunal Eleitoral. Enfim, ele vai ter que convencer se está sendo verdadeiro ou não com todo o acontecimento. A história lá é que ele na campanha estava fazendo, ele é advogado, né? Então na campanha ele estava advogando lá em Belo Jardim de graça, né? Dizia, olha, eu vou defender essa causa sua na justiça, mas você vota em mim. Não precisa pagar os honorários. Não precisa pagar o honorário. E aí outros advogados que se sentiram incomodados e prejudicados com essa postura foram para a justiça. O juiz entendeu que esses advogados tinham razão e que o Gilvano realmente... Poderia ter sido causado pela própria OAB. A denúncia partiu de outros advogados, né? De colegas, né? Colegas. Que geralmente essas denúncias, elas partem de quem tem a sequência da vaga, né? Exato. Geralmente são suplências ou partidos que provocam, né? Mas aí o que é que aconteceu? Eles começaram a sentir um prejuízo financeiro, porque o Gilvando, segundo eles, defendia quem tinha condições de pagar. Então, o cara que precisava de um advogado não ia para você, Paulo Magrini, porque você ia cobrar. Ele ia para mim, que sou candidato, né? E eu ia fazer de graça para ele. Mas ele tem dinheiro para pagar os honorários. Não era gente carente, não eram pessoas carentes que não tinham condições. Ele fazia isso para quem tinha condições de pagar. Finalizando todo esse processo, e eu gosto de usar muito o termo eu gosto muito de ver o final de tudo isso, onde vai ser. É uma forma de fazer política bem modelo antigo, arcaica, né? Bem, você trabalha, você sempre... A questão da história de se locupletar do cargo, desta função, do cargo que ocupa, não é muito diferente em outras categorias, não. Eu não vou nem citar. Mas, nesse caso, operadores, não é? Operadores do direito, não é? Agora, Magrini, eu vou te dizer uma coisa, viu? Se a Justiça, e Valdeci, Fernando e Aline, se a Justiça for por aí agora andar caçando mandato de quem ofereceu alguma vantagem durante o período da eleição, meu amigo, pode convocar a eleição nova em tudo quanto é lugar. O problema é que tem que ter denúncia, né? Nem todos os municípios há denúncias. Exatamente. Né? Nesse caso, denunciaram. E você falou aí do tempo do julgamento, eu acho até que demorou, porque a Justiça Eleitoral, diferente da Justiça Comum, ela tem um rito mais rápido, né? Ela tem um ritmo mais rápido. Essa denúncia eu não conheço se foi feita ainda na campanha ou posterior à campanha, mas naturalmente deveria ter sido julgado até mais rápido, deveria ter sido julgado lá atrás, para que não houvesse prejuízo, né, do cara chegar a terminar o mandato e o processo rolando. Só para um último assunto que a gente gostaria de destacar também, a gente mostrou essa semana no nosso programa O Povo na TV, né? O sofrimento dos motoristas ao transitar aqui pela BR-232 no perímetro urbano de Caruaru, na via local. O acesso ali, por exemplo, ao bairro Agamenon Magalhães,
Cidade Alta, ali naquela região, e também o acesso do bairro Petrópolis, a buraqueira que continua tomando conta de todo aquele setor ali. A gente tinha mostrado isso em novembro desse ano. Eu vi a matéria. Em novembro passado a gente tinha feito uma matéria sobre isso. O órgão competente do governo do estado prometeu que iria fazer uma operação tapa-buraco por lá e infelizmente não apareceu. Ou se fizeram na pista principal. Nas vias locais. Nem na principal, e nem eu passo ali todos os dias, no horário em que as pessoas estão saindo para os seus trabalhos, e a gente vê uma fila enorme, um congestionamento mesmo de carro, e na própria BR. Aquele trecho próximo, exatamente, à via local ali na Agamenon, né, no posto Agamenon, tá uma buraqueira, o bairro Agamenon, tá uma buraqueira terrível. Incrível. Incrível. E uma coisa interessante que eu gostaria de fazer um complemento nessa discussão, a gente sabe das competências, a gente sabe e procura, até nesse momento das dificuldades ou do prejuízo à sociedade, sempre há as competências de quem precisa gerenciar esse espaço ou aquele espaço. Porém, no trato em que se diz o bem-estar da sociedade, independente não seja a minha competência, é necessário, enquanto gestor, ainda da minha limitação, quer municipal ou do Estado, buscar o processo de parceria, buscar o processo até de cobrança entre os poderes, né? Porque eu sou gestor, vou ser cobrado aqui, porque quem recebe a cacetada sou eu, que estou aqui no front enquanto gestão de um município. Então aí cabe-se essa continuidade da briga pela maioria. Então, a competência de quem é Estado, então eu vou expor esta competência e, enquanto gestor, a cidade em que eu estou precisa de respostas. Então, eu vou. Cobrar, porque a questão né? é política do ponto de vista da ação. Porque Mas aí, infelizmente, né, Magrina, a gente sabe que o governo do município e o governo do Estado estão em lados Não se entendem. opostos. Aí é não se entendem. E Mas aí, meu amigo, importante entender que Caruaru tem representatividade. ele, A prefeita trata do que é município. Nós temos 2 deputados estaduais ligados ao Exatamente. governo, Paulo Verdade. Câmara. Bem lembrado. Nós temos um representante a nível nacional, o deputado federal. Então, Caruaru, a população é que tem que cobrar. Mais uma vez, passa pela decisão política. Na hora de votar, veja o buraco, veja o saneamento, veja a iluminação e cobre. Porque passa por esse processo. E Caruaru tem essas 3 representatividades, Paulo Magrini. Então não dá para que você dizer, olha, eu não vou cobrar por causa do governo federal. Nós temos representante aqui. E sem falar dos demais que são votados na cidade. Na hora das eleições, Caruaru, gente, é a paixão dos políticos, né? Todo mundo se une, todo mundo está agregado, todo mundo... Porque quem é que não quer ter Caruaru? Então, essa Né? cobrança, essa observação é importante nessa discussão, já que foi observado na matéria as competências, aí sim cobrar dos representantes dessa cidade, e até porque, ainda que não fossem da questão da base da situação, a base do governo do Estado, seriam representantes do município e precisam estar atentos a essas questões básicas também. ok. E Valdeci Filho, muito obrigado pela presença mais uma vez, amigo. E um Feliz Natal para você também, viu? Para você, para o ouvinte, e com certeza vou estar mais presente aqui com vocês. Faça um forte isso, abraço. faça isso. Contribui muito com a nossa discussão. Feliz Contribuição Natal muito boa. para todo mundo. Valeu. Valeu a todos. Muito obrigado também, você de casa, meu amigo, minha amiga, um abração forte. Obrigado pela sua companhia. Segunda-feira a gente se encontra nos nossos telejornais e também na Rádio Jornal, onde estaremos juntos com muita informação também para você. Abraço a todos, Feliz Natal e fiquem com Deus.